Boa noite a todos. Alguém tem a primeira vez na casa? Não? Olha só. Então, vocês já estão familiarizados e tranquilos com os temas que são ditos aqui, né? Todo mundo tranquilo, né? É assim? Brincadeira, ninguém tá, né? A gente sempre tem alguma coisa para desenvolver. Não é nem arrumar, é desenvolver. Não é nem consertar, é evoluir. Muitas vezes a gente acha que erra. E eu preciso consertar aquele erro. Mas a gente só está focado no erro. A gente só está focado naquilo que a gente faz de errado. E não em evoluir, para que nós não erremos mais. E às vezes a gente trata só o efeito. A gente só trata o efeito, mas não trata a causa. E muitas vezes a causa está lá oculta dentro da gente. E a gente não percebe. Às vezes outras pessoas se encostam perto da gente e falam: puxa, como você fez isso? Era só não ter feito assim. Para essa outra pessoa parece tão simples. E para nós é algo de uma complexidade imensa. Mas a gente precisa desenvolver essa questão. Santo Agostinho dizia para que a gente se conhecesse primeiro. Passar a se conhecer melhor. E assim, em se conhecendo melhor, a gente consegue mudar aquilo que precisa mudar. Porque muitas vezes a vida coloca atrás da gente, ou na nossa frente, ou do nosso lado, grandes desafios. Esses desafios muitas vezes são desafios para uma vida toda. São desafios de entes queridos que estão ao nosso lado e precisam muito da nossa ajuda. São desafios de entes queridos que estavam ao nosso lado, partiram, e a gente tem o desafio de ficar aqui sem eles. São desafios nos quais a gente se coloca e a gente nem imagina porque se colocou lá. Mas tudo tem um propósito. Nada, em nenhum momento, escapa da lei de Deus. Tudo tem um propósito. Tudo o que nós passamos, por mais difícil que seja, tem um propósito. E às vezes, o nosso peso para certas situações é um, e para outras pessoas é outro. A gente vê o sofrimento de uma outra pessoa em relação a alguma coisa que para nós não seria um sofrimento e vice-versa. Porque cada um sofre conforme o ombro que tem. Conforme o quanto de peso você carrega em si. Porém, todos nós temos a capacidade de aumentar a carga de força que nós suportamos. Principalmente porque nós temos ao nosso lado um instrutor físico, espiritual e mental tão competente que nos faz ficar fortes para suportar aquilo que precisamos suportar. Eu não preciso dizer o nome dele, porque ele está aqui nesse momento. E ele está aqui agora aos nossos lados, fortalecendo cada um. Porque quando a gente sai de casa e vem buscar esse momento que a gente divide com o nosso eu espiritual, independentemente de ser aqui na Casa Cepa ou em qualquer outro lugar, a gente se dispõe a estarmos abertos para esse treino, para essa educação física, mental, mas além de tudo e acima de tudo espiritual. Porque essa educação, essa força que nós conseguimos a cada dia, é Ele que nos ajuda a ganhar. Então toda vez que a gente acorda, a gente tem um desafio. Seja para aquele dia, seja para aquela semana, seja para aquele mês, para aquele ano. Haja vista aquelas promessas que a gente faz
todo dia 31, né? Não sei se alguém já fez aqui alguma. Será que essa promessa que a gente faz lá no dia 31 de dezembro é uma promessa que a gente coloca como um desafio? Ou é uma promessa que a gente coloca para realmente cumprir? O que nos falta para cumprir todas essas promessas que a gente faz lá? Eu parei de fazer promessas no novo. Eu fazia uma de não tomar mais Fanta Uva Light sem gelo. Primeiro, porque acho que nem tem. Depois, porque não faria isso. Então eu facilito a minha vida, fazendo promessas fáceis. Ao passo que eu cumprindo essas promessas fáceis, nada é normal eu não tomar Fanta Uva Light sem gelo. Agora, e se eu não cumprir? E se eu não cumprir uma tarefa fácil e indigesta como essa? Eu mostro a minha total incapacidade de cumprir aquilo, mesmo que seja mínimo para mim mesmo. Como eu me enxergo? Como os outros vão te enxergar? E aí, a gente começa a buscar explicações, culpados, situações, vidas, mas a gente às vezes se depara com uma resposta clara e nítida de nada. O culpado é você mesmo. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue entender que os verdadeiros culpados de muitas coisas que acontecem em nossas vidas somos nós mesmos. E na quarta-feira, no curso de psicografia, a Neuza citou, eu não vou lembrar de quem é a frase, mas ela foi dita a nós pela Neuza, a nossa companheira de trabalho aqui. Ela disse que o Espiritismo deu a maior alegria e a maior preocupação para um cidadão que citou essa frase. A maior alegria porque ele sabe que ele pode corrigir todos os seus defeitos. E a maior preocupação é que ele tem muitos defeitos. E ele tem que se colocar à disposição para se corrigir. E hoje a conversa para cá é sobre os desafios da vida. Então hoje, em pesquisas, para colocar essa conversa com vocês aqui, e sempre repito, é só uma conversa, qualquer dúvida, sugestão, ou que discordem, pergunta, qualquer coisa, só falar. Eu só apenas aqui estou conversando com vocês. Quais são os desafios da vida? Existem várias respostas, existem várias vertentes, assisti vários comentários, várias palestras para chegar num compilado de algumas frases. Numa delas, a gente fala de um desafio de vida. Na outra, a gente fala de um desafio conosco mesmo, com a nossa saúde mental, principalmente. Então eu vou somar as duas. Eu vou colocar um pouquinho das duas nessa conversa, porque eu acho que naquele momento eu acreditei que pudesse ser útil seguir nessa forma. Quando a gente fala em desafio da vida, a gente imagina o que seria um desafio da vida, o que seria um desafio na vida para você. A gente já parou para pensar nisso? O que seria um desafio para mim? Será? Qual é o maior desafio para mim? Eu não sei ainda. Existem vários desafios, eu não sei qual o maior. Mas eu sei que há desafios. E hoje eu tenho consciência, por isso o nome dessa conversa é Vida Consciente, de que a vida vai ser feita de desafios. E você no meio do caminho vai se decepcionar. E você no meio do caminho vai ter perdas. E você no meio do caminho vai ganhar. Então quando você ganha e você vence um desafio, você não pode ficar empolgado o bastante, confiante o bastante, porque num outro dia você pode ser derrubado. Mas tem uma grande vantagem. A gente não cai sozinho, não cai em grupo. A gente cai geralmente sozinho. Porque se todos nós aqui caíssemos ao mesmo tempo e não tivesse ninguém para dar a mão para a gente ia continuar caído.
Então, por mais que a gente vença, em alguns momentos da vida vão haver desafios onde a gente vai ter que cair. E quando a gente cair, a primeira coisa que a gente faz, talvez, estou falando por mim, talvez seja culpar o mundo. Ah, eu caí por causa disso, disso, disso. Eu caí porque estava ventando. Eu invento uma desculpa para mim mesmo, para que eu possa me justificar da minha própria queda. Mas, talvez a primeira situação, a primeira coisa que a gente poderia fazer para melhorar isso seria estender a mão e pedir para alguém te levantar. Mas não tem ninguém perto de mim, tem? Tem sempre alguém perto de você. Tem sempre alguém perto de você. Por mais que você não enxergue. Por mais que você, com seus olhos físicos, não veja, há alguém ao seu lado, só esperando para que você faça assim, para que ele possa te levantar. E ele vai pegar na sua mão e vai te levantar. E não vai julgar porque você caiu. E não vai fazer com que você sinta remorso ou vergonha porque você caiu. Porque Deus não aceita a gente como se a gente é assim, se a gente é de outro jeito, se a gente é bonzinho, se a gente passa no vestibular, se a gente é bom exemplo para a família, não. Deus nos aceita apesar dele. Apesar de tudo, apesar de como a gente é, Deus nos aceita. E nesse desafio da vida, Ele está lá, basta levantar as mãos. E às vezes a gente cai e fica no chão. Porque a gente não estende as mãos. Nem para o seu amigo ou para o seu irmão que está do lado, e nem para Deus. E nesse momento, essa junção com a linha da saúde mental, a gente começa a ter problemas nesse sentido. Quando a gente cai e não tem forças nem para levantar o braço, é nesse momento que a gente se entrega. É nesse momento que a gente passa a não mais querer cumprir o desafio da vida. A gente só quer que a vida passe, que ela termine. Então a gente vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, se isolando. E quando a gente vê, a gente está sozinho no mundo onde dificilmente você será escutado. Porque muitas vezes você nem vai falar. É silencioso. Esse poço e essa queda é silenciosa. E nesse momento, a gente se entrega. Esse é o grande perigo. Mas a gente já foi avisado antes de encarnar que a vida seria de desafios. E que você em algum momento poderia sofrer alguma perda, alguma falta, ou que ia cair. Não foi dito para nós que a nossa vida seria só alegrias. Não foi dito para nós que a gente não ia passar por problemas. Foi dito para nós extremamente ao contrário. E aonde a gente busca a solução do problema? Aonde a gente cai? Esse poço, muitas vezes, é muito profundo. Mas uma pesquisa no Hospital Espírita de Belo Horizonte coloca que ajudar as outras pessoas é tão útil e surtiu enormes efeitos de melhora em pessoas com problemas psiquiátricos. E eles relataram que você ajudando o outro, você pode dar um passo para levantar a mão. Porque ao ajudar o outro, ao fazer algo pelo próximo, você começa a tornar a sua vida útil. Mesmo que não para si, mas para os outros. E esse sentido de utilidade começa a permear nessa membrana fechada que estava na sua cabeça. E ela vai fazer com que você, aos poucos, consiga, de alguma forma, se sentir melhor, se sentir útil, se sentir vivo.
E o estar vivo não é porque o nosso coração bate. O estar vivo é quando a gente levanta e faz. O estar vivo é quando a gente levanta, agradece porque levantou e faz. Porque também nessas palestras que assisti, um deles disse que, médico inclusive, que você enxerga pessoas vivas que estão só com o coração batendo. Mas elas não estão vivas. Elas não têm um sentido de vida. E para que nós não caiamos, não sei se essa palavra existe, mas para que a gente não caia nesse poço profundo, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente tem que fazer. A gente precisa ter consciência de que vamos tropeçar, vai acontecer alguma coisa diferente na nossa vida e vai ter um desafio diferente na nossa vida. A gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é. Vamos para a história de Paulo, antes era Saulo, e ele era, para falar minimamente, para ser menos deselegante, ele era um perseguidor de católicos, cristãos. Ele era um perseguidor de cristãos. Para parar aí, ele fazia outras coisas com os cristãos. E ele passou grande parte da vida dele perseguindo de forma muito cruel os cristãos. E um dia ele chegando em Damasco, quando ele viu Jesus, ele ficou cego, caiu do cavalo, ficou cego, aquela história que a gente conta. E quando ele viu Jesus, ele como judeu, ele espera o Messias, né? Dentro da religião judaica, eles ainda estão a esperar o Messias. E ele se depara ao ver Jesus, aquele Messias. Ele tem a consciência de que Jesus era o Messias. E ele falou, eu esperei a vida inteira para encontrar o Messias. E quando eu encontro o Messias, é exatamente aqueles os quais eu persigo. E ele se colocou de frente a Jesus, e Jesus em nenhum momento o julgou. Só perguntou, por que você me persegue? E Paulo trocou o nome, depois de Saulo trocou para Paulo, era um pouco menos hebreu, mais romano, sei lá, mas vamos dizer assim. Mas se Jesus naquele momento tivesse dito, Saulo, vem cá, senta aí. É o seguinte, você vai começar a divulgar o cristianismo, você vai escrever carta, porque não existe e-mail, não tem WhatsApp, você vai ficar escrevendo carta. Você vai largar tudo que você tem, todas as suas posses, você vai comer aquilo que te derem, você vai dormir na cidade, aonde te puserem para dormir, você vai ser humilhado, vai ser apedrejado, você vai ser preso. E quando você chegar em Roma, o imperador, do nada, vai botar fogo em Roma, Nero, e você vai ser o culpado. E um guarda vai te decapitar. Será que Saulo teria aceitado esse desafio? Ou Saulo teria falado, ó Jesus, desculpe te perseguir, você meu Deus, estamos juntos, mas eu não vou aceitar. Mas Saulo aceitou esse desafio, mesmo sem saber. Se nem ele, Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, soube o que era para fazer e simplesmente fez, e caiu em cima do próprio desafio, quem somos nós? Como saber o desafio? Ele simplesmente voltou, recobrou a visão e foi fazer tudo o que eu disse aqui que ele foi fazer. Foi perseguido, foi apedrejado, preso, decapitado, culpado de todas as coisas, humilhado, passou pelos piores momentos imagináveis para um homem. Mas ele cumpriu o seu desafio, porque ele encontrou a capacidade dentro dele e dentro do Deus que ele servia. Independentemente de religião, a gente fala aqui para as pessoas também que estão em casa, às vezes tem outro tipo de religião, não o cristianismo, independentemente disso.
ele simplesmente acenou com um sim para o desafio da vida dele. Então, todas as vezes que eu me sinto fraco em relação a alguma coisa, eu lembro dessa imagem. Outra coisa também que me chamou a atenção foi uma entrevista do Divaldo, onde ele colocou uma questão. Ele estava com um problema cardíaco, acho que talvez vocês já saibam, mas ele estava com um problema cardíaco muito forte, ele sofreu um problema lá, e ele estava em cama. E o médico deu lá 20 dias, 30 dias de vida para ele. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E nesse dia tinha a sessão, não sei se é quarta-feira, tinha a sessão espírita lá, na mansão do caminho onde ele trabalha. E ele estava incapacitado, o médico falou que ele não poderia andar 30 metros, que ele já... E antes de começar, chegou, era 8 horas que começava, 8 da noite, um pouco antes chegou a mentora dele, Joana de Ângeles, e falou: onde você vai? Onde você está aí? Vamos trabalhar. Hã? Não consigo, o médico falou que eu tenho 20 dias de vida. Eu não vou conseguir trabalhar, não consigo levantar. Levanta e vai trabalhar, ela falou. Com palavras mais doces do que essa, mas levanta e vai trabalhar. Então ele pediu ajuda aos filhos dele lá, para encaminharem ele em cima de uma maca até o centro, aonde ele pôde também receber e trabalhar. E nesse momento, ele teve lá uma melhora muito significativa. E ele viu que a espiritualidade, junto com a Joana de Ângeles, estava lá fazendo um trabalho específico para que ele pudesse melhorar. E quando ele foi falar, olha, ele foi falar, e Joana, cala sua boca, fica quietinho, levanta e vai trabalhar. Quieto, calado. Porque ele ia contar as maravilhas que teve. E depois de um certo tempo, ele foi no velório do médico que deu 30 dias de vida para ele. Ele falou: e o médico morreu antes de mim. E eu fui, inclusive, no velório dele, falei algumas palavras. Era um grande amigo. Qual é o desafio? Que desafio ele ganhou naquele momento? Que desafio? Esse homem ganhou um desafio enorme. Ele não, vamos falar que ele não conta. Mas nós, meros mortais, quais os desafios que nós ganhamos? O que a gente vai fazer com eles? E a nossa mente, ela às vezes nos sabota, porque às vezes ela nos coloca em algumas armadilhas as quais a gente acha que não é capaz. Porque muitas vezes a gente passa por alguns problemas de infância, por alguns problemas de perda de entes queridos, de problemas de relacionamento, problemas de doença física, de doença emocional. A gente passa por todos esses problemas. Porém, há um princípio físico no qual a gente coloca um copinho aqui. E se a gente amassar esse copinho até certo ponto, ele volta ao normal. Ele vai voltando ao normal, aos poucos. É o princípio da resiliência. Ele vai voltando ao normal aos poucos. Então a gente sofre algum trauma, alguma coisa acontece, a gente se amassa e depois volta ao normal. Sofre outro trauma, se amassa e com o tempo volta ao normal, através da nossa resiliência. Mas às vezes o choque é muito forte. E a gente volta ao normal. Só que o nosso novo normal é esse aqui. Como que a gente vai consertar isso? Como que a gente vai consertar todos esses males? Simplesmente fazendo. E existem duas maneiras normalmente de passar pelas coisas: sofrendo ou rindo. Eu não digo rindo de gargalhar, mas existem duas maneiras de passar pelas coisas que nós temos que passar: sofrendo ou não sofrendo. Mas a gente vai passar. Porque muitas delas Deus coloca na nossa frente como um desafio para passar. Só que Ele nos dá a capacidade de fazer isso. Às vezes um desafio de encarnar uma família totalmente complexa
e que a gente não imagina porque está lá, porque a gente é completamente diferente de todos eles. Mas nesse momento, Deus te deu, além dessa chance, o véu do esquecimento. Porque se você soubesse exatamente por que você encarnou naquela família com aquele desafio, talvez você sucumbiria. Ou se entregasse aos motivos aos quais você encarnou lá. Então Deus dá essa capacidade para nós. E a nossa mente é tão maleável, e o cérebro é esse, no nosso corpo físico, o cérebro é um dos responsáveis por esse intermédio do mundo físico com o mundo espiritual. Só que o nosso cérebro é completamente, é um pouco maleável, um pouco frágil. E olha só, ele consegue ser enganado. Tem uma história de uma mulher que tinha tido um bebê, ela tinha 17 anos, no interior do Brasil. E ela havia ganhado um bebê e começou a entrar num problema de pensamentos. O esposo dela era um vigilante, trabalhava dia e noite para cumprir e ajustar a família. E esse menino chorou com febre 2 dias seguidos. E num desses dias, essa moça dormiu. Ela dormiu. Quando ela acordou, ela foi até a e esqueceu do menino, porque ela dormiu. E quando ela acordou, não aconteceu nada, porque essa história não era verdade. Essa história é uma das coisas nas quais eu também vi. Eu também fiquei assim, caramba, o que será que aconteceu com a criança? Nada, não existia, essa criança não existe, essa moça não existe, nada. Mas eu fiquei, naquele momento, prestando atenção nessa história e falei, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Então ele falou, está vendo como o seu cérebro é tranquilamente fácil de você mudar o seu pensamento? É. E ele disse, era um psiquiatra, e disse que muita gente fala pra gente que a gente não é capaz. Você é isso. Você é incapaz, você é feio, você é burro, burra, você é isso. Você não vai. Faz o seguinte, tira a sua própria vida que você não tem jeito. Olha isso aí. Olha quem você é. E às vezes, o nosso cérebro cai nisso. Cai nessa armadilha colocada pelos outros na nossa frente para dizer que a gente é isso mesmo. E como eu disse anteriormente, Deus não quer isso para nós. Ele quer completamente ao contrário. E Ele deu todas as ferramentas para que nós passemos por tudo isso sem sucumbir às armadilhas que são colocadas na nossa frente para o nosso desafio. E a gente tem que ter ciência que apesar das nossas imperfeições, Deus nos ama assim mesmo. Colocou para nós aqui um exemplo que foi Jesus. Coloca do nosso lado um mentor espiritual individual para cada um. Colocou um guia, Jesus Cristo. E falou, está aqui. Você tem um caminho. Você tem alguém do seu lado para caminhar. Não caia nas armadilhas e cumpra o seu desafio. E aí tem uma frase que eu vou ler aqui, para não perder o sentido que foi escrita. Aceite o desafio da vida, aceite o desafio de viver. E tenha uma certeza, você é capaz e Deus está ao seu lado. E como já diz a música lá do Almir Sater, cada um carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Muito obrigado. Por hoje é isso. Vamos ficar para o passe. O passe agora é o passe individual, quem se sentir à vontade, tá? A gente mudou um pouco da dinâmica. Então a gente vai fazer o passe ali na câmara. Eu vou fazer o passe coletivo também, porque as pessoas que estão em casa querem também. E quem se sentir à vontade e quiser ficar, por gentileza, o passe individual estará sendo feito lá na câmara, tá bom? Muito obrigado a todos por terem vindo. E muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês.
Então nos concentremos agora naquilo que viemos buscar aqui hoje. Nos concentremos agora naquelas questões que a gente tem que vencer. Elevemos esses pensamentos, esses pedidos, esses agradecimentos a Deus. Que nesse momento disponha até nós uma energia que vem do alto da cabeça, que passa por todas as células do corpo. Revigora, regenera e nos deixa firmes e fortes para os desafios da vida. Que a gente possa irradiar essa energia para os nossos parentes, para o nosso trabalho, para os nossos lares, e levar a mensagem do amor de Deus e da vida. Que assim seja. Obrigado.